Fala galera! E aí pessoal, bom retorno pra gente aí nesse nosso segundo semestre de aulas. Infelizmente, galera, nós ainda não voltamos da forma que nós desejávamos, até porque a pandemia ainda está bem longe de ser controlada, ao contrário do que alguns governantes dizem por aí, né? São aproximadamente aí 2.800.000 pessoas infectadas com o coronavírus, com a doença Covid-19. Quase 100 mil pessoas já perderam a vida, são 100 mil pessoas, 100 mil famílias destruídas pela perda de seus familiares e por isso ainda nós não retornamos. Esperamos em breve que essa situação venha a se reverter para que nós possamos voltar às aulas em segurança, sem afobação, sem pressa, mas fazendo aquilo que os cientistas venham orientar, tá certo? Bom, galera, retornando aí, a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês é que vamos rever todo o conteúdo que a gente trabalhou ao longo do primeiro semestre. Vários conteúdos no nono ano nós trabalhamos, como por exemplo, a abolição da escravidão, a República no Brasil, os primeiros anos da República, trabalhamos a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, nós falamos sobre nazifascismo, certo? Falamos sobre a Era Vargas, enfim, ao longo desse primeiro semestre, vários vídeos foram sendo produzidos em cima do MCE, Material de Complementação Escolar, certo? Então a minha dica para vocês nesse retorno é: dediquem um tempinho, pelo menos aí uma semana, para rever todos os conceitos, todas as ideias, os exercícios que nós trabalhamos ao longo desse primeiro semestre. Esse material dessa semana do MCE, ele está fazendo uma revisão, é um material de revisão daquilo que foi trabalhado no primeiro semestre. Em História, particularmente, que é a minha área, nós temos dois textos, certo? O primeiro texto fala sobre as transformações que ocorreram na paisagem, na urbanização da nossa cidade, do Rio de Janeiro, certo? O texto ele começa falando sobre a questão da praia. Hoje, quando a gente fala em praia, a gente vai pensar que a praia faz parte da identidade do carioca, né? Muitos, quando lá fora, em outros países, quando se fala no Rio de Janeiro, muitos vão lembrar do samba, do carnaval, das praias, certo? E também da bossa nova, certo? Esse material de complementação escolar, ele tá, além de fazer essa revisão, ele está falando sobre o grande Tom Jobim, que é um dos músicos mais conhecidos do Brasil e do mundo, né? O Tom Jobim, ele é um dos criadores de um gênero musical chamado bossa nova, que teve sua origem no Rio de Janeiro, nos anos 50, certo? Essa bossa nova, ela surgiu de uma mistura musical muito interessante, que era o jazz americano e o samba carioca. Assim surgiu a bossa nova. Assim, nesse segundo semestre, nós vamos falar sobre o período democrático brasileiro. E nós vamos falar sobre a Era de Ouro, a Década de Ouro, né? E daí nós vamos falar sobre a importância da bossa nova para a nossa cultura, certo? Então, galera, voltando aqui para esse MCE, o primeiro texto, ele está falando sobre as transformações que ocorreram na paisagem da nossa cidade. Ele está colocando para a gente que para fazer a ligação da zona sul do Brasil com a zona central, a zona sul do Rio de Janeiro com a zona central da nossa cidade, vários túneis tiveram que ser construídos, certo? E a partir desse momento houve uma integração maior entre o centro da cidade com a zona sul, certo? O acesso às praias da zona sul ele era complicado, porque ali nós temos uma cadeia de montanhas que dificultava o acesso a essas praias. Então, a saída foi a construção desses vários túneis, certo? O texto 2 está falando sobre uma questão muito interessante, fala sobre Mercedes Batista, que foi a primeira mulher negra no início do século XX a ingressar na companhia de balé do Brasil. Então ela fez história. Por quê? Vale lembrar que nesse período, se hoje em dia o preconceito, o racismo é bem forte em nossa sociedade, naquela época então, lembrando que a abolição da escravidão no Brasil foi em 13 de maio de 1888, certo? Portanto, aí 32 anos aproximadamente após a abolição,
a sociedade ainda tinha muito uma forte questão do racismo. O racismo era uma coisa muito mais forte do que hoje, certo? Então, para uma mulher negra conseguir entrar no maior corpo de balé, de dança do nosso país, foi uma coisa, sem dúvida, uma coisa marcante, foi um fato histórico, certo? Que marcou uma geração, que marcou a época, e aí o texto fala sobre ela, certo? Os exercícios que tem nesse nosso MCE são exercícios bem tranquilos de serem resolvidos. Nós temos aí a primeira, após analisar a música Garota de Ipanema, tal, nós temos aí 8 exercícios, certo? Todas as perguntas têm a ver com texto, então leiam o texto com bastante atenção para responder essas questões. Depois ali nós temos A, B, C, D e E, que a gente deve ler os textos para poder completar com as palavras que faltam. Em seguida a gente tem um desafio que é para encontrar algumas palavras que estão situadas no texto. Então, esse material dessa primeira semana do segundo semestre é um material bem tranquilo, pessoal. Leiam as questões, leiam os 2 textos com calma e façam os exercícios com base no texto. A partir da leitura do texto, vocês vão encontrar as respostas. Quase não sai. Bom, galera, volto mais uma vez a pedir para que vocês revisem o conteúdo do primeiro semestre, certo? Então, nesse retorno, eu peço para que vocês façam uma revisão desse conteúdo que nós trabalhamos no primeiro semestre. Tá legal? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, fala sobre a importância da gente continuar mantendo os cuidados, distanciamento social, lavar as mãos o tempo inteiro, usar máscara o tempo inteiro, que em breve nós estaremos juntos, da maneira que nós gostamos, na escola. Um forte abraço, fiquem com Deus!